Relaxa, pega um café ou um chá, o que você quiser, pra gente conversar bastante sobre leituras, porque hoje o vídeo tá recheado e eu já pergunto pra você, quero muito saber o que você andou lendo por esses dias. Para você que chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Você que já aparece por aqui de vez em quando nesse vídeo, você sabe como funciona, esse é o diário de leituras. Os livros que a gente conversa aqui, eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre o autor, sobre eles e sobre o que vocês leram. E alguns desses livros, se vocês tiverem interesse, têm vontade de ler, você pode se manifestar aqui nos comentários também. Eu gosto bastante dos meus livros preferidos, das minhas leituras preferidas, leituras que vocês gostam, que vocês pedem, trazer para dar de presente aqui para vocês nos sorteios do canal. Eu vou começar falando de um livro que eu gostei bastante. Ele foi uma leitura diferente de tudo que eu tô habituada a fazer. E é bom quando a gente lê uma coisa diferente e a gente gosta, né? É esse aqui, ó. A Vida pela Frente, do escritor. Ele é da Lituânia, mas ele produziu e trabalhou na França durante muito tempo. Ele morreu em 1980. Ele escreve com o pseudônimo de Émile Ajar, mas o nome dele é Romain Gary. Falei meio inglês aqui, né? Mas enfim, ele ganhou muitos prêmios e esse livro, ele é interessante assim por demais, pelo menos eu achei, porque a gente vai ter a história de um menino. Ele se chama Mono e ele vive num local de Paris que é um local onde vivem pessoas muito marginalizadas. A gente vai ver o olhar desse local que ele vive, que fica ali próximo da região de Montparnasse, para quem conhece a cidade de Paris. Então é uma região bem assim que tem muita prostituição, muita violência. O tema aqui é um tema interessante porque ele tem uma origem árabe, mas ele é criado por essa moça que se chama Rosa, na verdade é uma senhora. Ela é judia e ela já foi para Auschwitz. E ela, no final das contas, nesse local, ela mora assim num prédio, né, um pouco alto, assim, ela tem que subir as escadas e ela sofre muito porque ela é obesa. E no final das contas, ela acaba ficando com crianças que foram abandonadas, assim, pelas piores origens possíveis. Então o livro todo a gente vê o olhar do Mono para aquilo que acontece nesse bairro, nessa região. Então o olhar dele sobre a violência acaba que ele, na percepção de um menino que não sabe nem muito bem a idade dele, porque ele foi abandonado, e a gente num determinado momento do livro vai até descobrindo um pouco mais das origens dele, o olhar dele sobre questões como prostituição, como os cafetões. Os cafetões acabam sendo referência para esse garoto. Enfim, gente, uma leitura que eu gostei bastante e deve sair sim em um vídeo aqui do canal Comparando Livros. Eu li também o segundo volume do Continente, que é o primeiro livro da trilogia do Tempo e o Vento. A gente continua aqui nesse livro acompanhando a história da família Terra Cambará. Então, a história toda dessa série, assim, pelo menos esse primeiro livro, que é o Continente, a gente tem aí uma casa que é chamada Sobrado, que está cercada por um grupo de federalistas e que querem invadir a casa. E aí, essa casa, vamos dizer assim, o chefe da família, tá acontecendo algumas coisas dentro dessa casa, todo mundo lá em isolamento, que combina esse ano para ler, né, até de certa forma. E as pessoas, tem uma senhora lá que é a Bibiana, né, especialmente a Bibiana, ela tá lembrando de toda a história da vida dela, né, dessa família que é a família Terra, que se juntou com a família Cambará. Apesar de ter gostado dele somente um pouquinho menos do que o primeiro volume, mesmo assim eu achei esse livro excelente. E não é à toa que essa série do Tempo e o Vento ela é tão aclamada e as pessoas falam muito que ela é o nosso Guerra e Paz. Um livro que eu pensei que eu iria gostar mais, eu comecei a leitura amando e depois ele foi ficando um pouco moroso, um pouco cansativo, é o Augustus, do John Williams. Esse é um livro
que vai contar a história do Otávio César. Ele acaba herdando o trono de Roma do Júlio César, que é o tio dele. E a gente vai ver um pouco a trajetória de amadurecimento e conspiração política, assim, dessa coisa do poder, porque nessa época da Roma Antiga tinha também aquela briga do Júlio César com o Marco Antônio. A premissa do livro é sensacional, porque seria um romance de formação, todo o amadurecimento do Otávio, e o entorno dele, conspirações políticas, coisas assim que eu particularmente gosto muito no livro. Eu acho que a forma que ele foi sendo escrita, que ele ficou sendo escrita, não combinou muito, talvez aí, ou para essa história, ou a dificuldade foi comigo, porque ele é epistolar, ele é em cartas, ele é em diários, ele é até em decretos, em textos curtos de normas, de panfletos, e a gente vai juntando assim, montando a história. O que eu não sei se foi muito confuso para mim, porque foram muitos personagens. Uma coisa que eu gostei muito do livro é porque aparece a Cleópatra, uma personagem que eu sou muito curiosa em pegar, mesmo que na ficção, sabe? Eu tenho até um livro só sobre ela que me instigou. Esse livro até me instigou bastante para eu pegar esse livro para ler, que eu tenho. Agora acabou que não foi assim muito o que eu gostaria. Eu acho que o final é ótimo e o começo também é muito bom, e aí depois acabou o meio ficando um pouco cansativo, muito por essa forma de narrativa que o escritor escolheu. Esse escritor, ele é muito... a crítica fala muito bem dele, que é o John Williams, e eu não desisti dele não, eu quero pegar outros livros desse escritor para conhecer também. Bem, a partir de agora a gente vai falar de duas maratonas literárias que rolaram aqui. Uma ainda tá no finalzinho, nesse mês de junho e julho, e eu acho que eu me empolguei bastante. Acho que eu nunca tinha me empolgado tanto em maratonas. Então, primeiro veio a MLI, que é a nossa tradicional maratona literária de inverno, e que eu escolhi fazer o desafio da Bárbara do canal B de Barbárie, que era ler um escritor latino-americano. Eu não tenho tanto hábito de ler escritores latino-americanos, inclusive foi até difícil pouco escolher o livro que eu tava com vontade de ler. Eu li a novelinha do Juan Pablo Villalobos, que é o Festa no Covil. Gente, eu recomendo demais essa novela. Não sei se vai refletir, que eu li ela no tablet. Meu Kindle tá sem bateria ali do tablet e no Kindle. E essa novela, ela também é uma coisa bem assim diferente. Ela dialoga muito com a vida pela frente, o primeiro livro que eu falei aqui nesse vídeo, porque também a gente tem um olhar de um menino que está num ambiente assim bem inóspito, né? Ele convive, na verdade ele é filho de um grande traficante mexicano, ele vive num palácio, e a gente vai ver muito o olhar desse menino. Inclusive, eu não sei se vocês lembram de um desenho, né? Não sei, vocês são muito novos, que se chama O Fantástico Mundo de Bob. Gente, e tem também Doug, que tem um pouco isso, mas eu acho que Bob é o melhor para descrever isso. Nessa novela do Juan Pablo Villalobos, assim, dois elementos que eu amei. Segundo, esse olhar de criança na narrativa, que eu amo. Geralmente eu tendo a gostar de todas as histórias que são contadas do ponto de vista de crianças. E segundo, que ele tem o toque de humor. E esse menino, por sua vez, ele acaba colocando muitos aspectos da psicologia, né, do imaginário dele, nas associações que ele faz. Então ele fala de hipopótamos, ele fala tudo que ele vê na televisão, ele significa de alguma forma, e todo esse mundo de crime aí também. Então acaba que é um humor que a gente dá risada, mas a gente fica também assim, poxa, mas
né, que negócio estranho é isso? Então, esse é uma novela que com certeza vai ter um vídeo aqui no canal, talvez até junto com A Vida pela Frente. E eu convido você pra gente conversar melhor nesse vídeo. Se você repara, se você não é inscrito ainda no canal, para se inscrever aqui embaixo, pra gente poder conversar mais sobre esse livro. Pertinho do começo da Maratona Literária de Inverno, eu descobri uma outra maratona que eu me empolguei demais, que é a Pretatona, que foi organizada pelo Instagram Clã das Pretas e foi apresentada no canal da Lorena. Se você não conhece o canal da Lorena, que é o Passos Entre Linhas, vai conhecer. Um canal que tem dicas excelentes para quem procura entender melhor a literatura negra, para crianças, para adultos, filmes de diversos gêneros. E quando eu fiquei sabendo da Pretatona, não teve jeito, eu já sou muito empolgada com essas leituras. E aí eu tava lendo o livro da Lélia Gonzalez, que foi o livro que eu falei no vídeo anterior. E aí uma coisa puxa a outra e eu li bem mais do que tô habituada por conta dessa maratona. O primeiro livro que eu terminei, além de ter terminado da Lélia Gonzalez, eu fui ler O Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Vou mostrar aqui também pra vocês a capinha dele. Esse aqui é um trabalho, ele é um livro de não ficção. Esse aqui é um trabalho mais... me parece um pouco acadêmico, é excepcional. Aqui a gente vai aprofundar um pouco mais na temática do racismo para entender a questão psicológica, né? A Neuza faz uma pesquisa de campo de com várias pessoas, especialmente pessoas negras que tiveram ascensão econômica, e aí ela vai se debruçar em explicar muitas teorias do Lacan, só que presentes com o racismo, né? Relacionada a como perceber o próprio corpo, como se identificar como pessoa dentro da pele da outra raça, especialmente quando simbolicamente se tem o patamar e o padrão e o alcance e o que toda essa sistemática estrutural do racismo apontando para o ideal do branco. Então, assim, essa aqui é uma leitura um pouco mais complexa, assim, eu recomendo para quem já leu algumas coisas falando de racismo. Outro livro de não ficção dentro da teoria do racismo, também eu acho que um pouco mais aprofundada, é o Imagens de Controle, da Winnie Bueno. A Winnie Bueno tem um projeto lindo que é uma biblioteca que proporciona um acesso de uma forma mais facilitada de literatura negra para pessoas terem acesso a esse tipo de literatura que a gente conversa tanto aqui, que acaba tendo, apesar de hoje eu achar que melhorou muito, eu fico muito feliz com a visibilidade que tá tendo essas escritoras, essas pensadoras, mas a gente conversou lá desde 2017 a dificuldade que era a gente ter acesso, né? Então o projeto dela é lindo e ela estuda a Patricia Hill Collins, que é uma pensadora dos Estados Unidos e que traz a ideia voltada ao feminismo, mas uma ideia que ela pesquisa as imagens, o efeito das imagens e toda essa teoria chamada imagens de controle, mas vamos colocar assim, ela parte dos estereótipos, né, dos negros. Aí ela explica aqui também por que não é estereótipo, acaba sendo imagens de controle. Então isso está muito relacionado com racismo estrutural. Leitura de ficção eu fiz também pra Pretatona. Gente, eu nem acredito que eu li isso tudo pra Pretatona, mas eu conheci uma escritora que é a Tayari Jones, olha ela aqui, e lendo esse romance de ficção que é Um Casamento Americano. A gente tem a história aqui da Celestial e do Roy. Eles são um casal, se conhecem, se gostam, são um casal negro, então uma parte aqui do livro aborda esse romance, todos os contratempos, as inseguranças, mas enfim, eles se gostam, as famílias deles, eles acabam se casando e as famílias deles também se aproximam, e a gente vai ver o racismo aqui porque o Roy, ele é acusado injustamente de estupro, então ele vai ser preso injustamente, e a gente vai ver o impacto
disso na vida do casal e na vida dessas famílias, né? O tempo que ele passa preso. E assim, apesar desse livro ele ter uma história assim bem, um pouco mais assim, uma história comum, de certa forma, né, do que a gente está acostumado mais a ver em termos do racismo, é um livro bonito, tocante. Eu acho que ele é de extrema importância para a gente se sensibilizar de um fato que nesses livros de teoria que eu tava lendo, é um fato que eu aprendi que eu não sabia, nessa coisa de matar o pensamento branco, né? Mas é que quando a gente vai pensar, tanto no Sol é para Todos, né? Acontece isso, quanto aqui, no Casamento Americano, como que se dava em termos de imagem, a versão, né, é uma imagem de controle, a imagem do negro estuprador. E como que essa imagem do negro acabava que, por exemplo, ficava difícil para as vítimas distinguir entre eles. Então vamos botar aqui, ó, Chiwetel Ejiofor, vou botar um ator que eu tenho crush, e vamos botar o Michael B. Jordan. São dois homens diferentes, não é, gente? São dois homens diferentes. Então, só que assim, toda essa construção nos livros de teoria, né, que aparece aqui mais na ficção, mas toda essa construção dos livros de teoria foi legal para eu poder pegar até mais as coisas desse livro aqui, relacionadas a isso. Então, na mente, realmente, na mente da vítima, é todo um processo de construção de imagética, de que muitos casos foram comprovados nos Estados Unidos de que vítimas não sabiam distinguir entre negros, e por isso muitos foram acusados injustamente. Tem trabalho de pesquisa publicado já sobre isso. Se eu conseguir encontrar, eu já baixei um aqui para ler, e aí a gente conversa até melhor sobre isso. Então eu acho esse livro bem interessante, muito por conta dessa parte teórica também. Gente, eu li um livro infantil lindo demais, que é O Mundo Black Power de Taiyo, dessa escritora que eu conheci, que é a Kyu San de Oliveira.